Você deve saber o que está acontecendo no mundo hoje. Muito se fala sobre o boicote do governo americano à Huawei. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Sobre o que vai acontecer com a marca. Mas nesse vídeo aqui eu vou levantar outra questão. Na verdade, não sou eu que vou levantar. Eu li um artigo sobre isso, achei interessante. E vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Em primeiro lugar, a China e os Estados Unidos são dois países do mesmo tamanho, tá? Se a gente for comparar militarmente, economicamente, são dois países do mesmo tamanho. Um bate de frente com o outro. O que deixa muitas pessoas que são especialistas na área, né, surpresas e com a pulga atrás da orelha, é por que os Estados Unidos brigariam por tão pouco, tá? Você pode pensar assim, mas é espionagem, é a segurança do país e por isso eles estão indo para cima da Huawei. Porém, há muito tempo a Huawei está com esses mesmos sistemas e agora só os Estados Unidos estão tomando uma atitude. E nos últimos meses, a gente vê o governo americano fazendo tudo o que pode para atacar a empresa. Até a filha do fundador foi preso. Eles procuram qualquer tipo de erro da Huawei, de administração e tudo mais, não só coisas de espionagem. É como se fosse um ataque à Huawei mesmo. E qual seria a razão para isso? Mas primeiro eu queria falar com você assim, por que é suspeito? Eu vou exemplificar da seguinte forma. Vamos dizer que você é casado. E aí, num belo dia, a sua esposa vai lá e queima um bife. E você termina o casamento porque ela queimou o bife no almoço. Seria uma atitude muito desproporcional ao que aconteceu. E é exatamente o que está acontecendo. Será que essa é a verdadeira razão? Será que os Estados Unidos realmente estão cortando relações com a Huawei só por as suspeitas de espionagem? Outros países estão seguindo a mesma linha dos Estados Unidos. São países que apoiam os Estados Unidos, que têm parceria com os Estados Unidos, tá? Então, por isso, fica ainda mais suspeito. Porém, vamos falar tudo que os Estados Unidos têm a perder com esse boicote. Se a China boicotar, 30% do lucro da Apple vai embora. 30% do lucro da empresa americana Apple depende dos chineses, tá? É lá que ela vende. Tem esse artigo aqui mostrando, eu posso deixar o link na descrição, mas eu vou falar aqui de outra coisa. Não sei se você sabe, mas o seu celular só funciona graças a metais valiosos, que tem em pequena quantidade no seu celular, mas eles são fundamentais. Você sabe qual é o país que tem um monopólio desses metais? A China, isso mesmo. A China controla quase todas as reservas. Se a China parar de fornecer esses metais, nem a Apple, nem a Samsung, nenhuma outra marca do mundo consegue fazer os celulares funcionar. Então, simplesmente ela teria o monopólio dos celulares no mundo. Porque ela tem esse monopólio. E aqui tem um artigo da Terra, do site terra, né, .com.br, mostrando isso, né, falando que a China tem um monopólio desses metais, tá? E o que acontece? O Brasil também tem, tá? O Brasil tem bastante desses metais, só que não é explorado. A China explora e já tem um monopólio. Então demoraria muito tempo para os Estados Unidos conseguir explorar e tudo mais. Então até lá teria grandes problemas, tá? Então a China sabe disso como nenhum outro país e praticamente detém um monopólio das exportações mundiais de terras raras, que é o que precisa para o celular funcionar. Então a China poderia parar a produção de qualquer celular no mundo, tá? Poderia deixar só a Huawei produzindo celulares. Porém, a China não vai fazer isso, porque ela sabe qual é a razão dessa guerra, tá? Então, qual que seria a razão se não é se os Estados Unidos está brigando tão sério, deve ser uma razão séria. E qual seria essa razão? A razão, meus amigos, segundo um artigo, seria o 5G. Você deve pensar, pô, mas a gente veio do 4G para o 5G. O que o 5G poderia mudar? Poderia mudar tudo. O 5G poderia fazer uma dominação mundial. Eu estou exagerando? Sim. Mas a base disso. O que acontece? Um exército com 5G derrotaria qualquer outro exército. Porque o 5G
ele tem um salto na tecnologia que vai permitir que coisas que hoje não podem ser feitas passam a poder ser feitas. Então eu vou explicar mais sobre o 5G, tá? Mas segundo esse artigo do El País, a grande razão do boicote à Huawei não é a espionagem, e sim o fato da empresa ser a pioneira no 5G. Na verdade não é pioneira, mas especialistas falam que a Huawei está 3 anos na frente dos Estados Unidos quando se trata de 5G. Ela já poderia inclusive aplicar o 5G. E os Estados Unidos estão a recém remando. E remando muito distantes disso. E o medo dos Estados Unidos seria que a China, né, as empresas chinesas controlassem isso e o governo chinês tivesse acesso a todo mundo, porque todo mundo vai começar a usar o 5G. O 5G vai modificar a forma como você lida com a internet. E não só isso, eu vou explicar algumas das coisas que poderiam acontecer. Você está vendo essa antena aqui enorme? Então, essa antena enorme é atual. Ela é do 4G, 3G. Então, se você vai no estádio de futebol, essa antena, ela não consegue atender 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, se você vai no estádio de futebol, você perde muita qualidade, tá? Na internet do seu celular. E muita gente fica sem poder acessar a internet, porque ela não consegue cumprir. O 5G, ele aumenta a capacidade. Então, o 5G faria com que não só 50 mil pessoas pudessem acessar, ela consegue atender até 1 milhão de pessoas em 1 quilômetro quadrado. Então não teria mais problema nenhum, todo mundo usaria a internet com perfeição, com tranquilidade. E aí você pensa, pô, mas uma estrutura dessa para aguentar 1 milhão de pessoas deve ser uma antena maior que essa. Pelo contrário, o 5G ele tem uma central que é do tamanho de uma maleta. Você instala em qualquer lugar, não precisa de algo desse tamanho, várias antenas, concreto e tudo mais. Seria apenas algo do tamanho de uma maleta. Então, você pensa, bom, isso é uma grande evolução, mas não é suficiente para mudar um exército, para fazer alguma coisa. Sim, porque a grande questão do 5G é que ela é mais veloz do que o 4G, mas a grande questão não é a velocidade. A grande questão está na latência. Ela consegue transferir dados com uma latência de 1 milissegundo. Então você, por exemplo, o que impede você hoje de controlar um drone do outro lado do mundo? Seria a latência. Imagina, a demora para chegar daqui ao Japão, quantos milissegundos? 300? Então você teria um delay muito grande e não conseguiria controlar um avião do outro lado do mundo por controle remoto ou um carro. Com uma latência de 1 ms, você consegue montar um exército de robôs. É sério. Claro que não robôs como você está acostumado, mas assim, um drone, ou um tanque, ou um carro com uma metralhadora. Isso já é possível. Isso, eu acredito que você entenda que isso é possível. É possível. Já tem drones, os Estados Unidos usam drones. Mas pensa essas armas que podem ser pilotadas à distância com uma latência de 1 milissegundo. Você consegue entender a diferença e o impacto disso no mundo? Imagina um exército equipado com essas armas que podem ser controladas com 1 milissegundo de demora, né? Que é instantâneo, é praticamente instantâneo, e com centrais que podem ser montadas do tamanho de uma maleta. Então seria imbatível. E os Estados Unidos estão muito atrás dessa tecnologia. Então essa seria a grande razão. Os Estados Unidos estariam querendo barganhar o 5G de alguma forma, porque sim, o governo chinês vai querer tirar vantagem disso, e os Estados Unidos querem fazer algo para diminuir essa vantagem, diminuir todas essas questões, né, que eu mencionei. E o que você acha disso? Você acha que é realmente espionagem, não tem nada a ver com 5G? Então aqui, ó, esse artigo está falando, né, que na velocidade individual vai ser a mesma coisa. Assim, não vai mudar tanto, tá? Vai mudar, mas assim, ela vai conseguir 100 megas, no mínimo 100 megas e download no mínimo de 50 megas, o que é pra caramba. Imagina o teu celular com essa velocidade, é muita coisa, né? No Brasil, hoje, a gente não tem isso no celular. Mas tudo bem, imagina um mínimo 50 megas de upload, um mínimo, e 100 megas de download. Porém, isso não impressiona tanto, porque isso é uma coisa que já existe, tá? A internet já faz isso, a internet de fibra.
na Coreia do Sul, em outros países, consegue, tá? Mas uma latência de 1 ms, nenhuma internet faz isso. Nenhum lugar do mundo é possível fazer isso. A não ser em um laboratório com servidor próprio, mas 1 ms para a população não existe, tá? Então, isso é uma inovação total. E aí você vê que no pior dos casos pode ser 4 ms, tá? Então, a latência máxima do usuário até a torre será de 4 ms. Então, são 4 imagina você jogando seu joguinho lá com no máximo 4 milissegundos de ping. Cara, é quase instantâneo. Isso aqui, para você ter uma ideia, quando os jogadores jogam em LAN, é 5 ms de ping. Seria os campeonatos mundiais de CSGO, de Dota e tudo mais poderiam ser jogados à distância, porque o ping seria baixíssimo. Então, é toda essa inovação que seria a razão para a luta, né, entre a Huawei e o governo americano. Você já parou para pensar nisso? Eu vou deixar todos os links na descrição. Eu me baseei aqui nas pesquisas que eu fiz e também no artigo do El País. Você discorda disso? Você acha realmente que é espionagem? Até agora a gente não teve provas. Eu respeito sua opinião se você achar que sim, que eu estou falando besteira, tá? Comenta aí, a gente conversa. Mas essa é a minha opinião sobre o assunto. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!